Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós apresentaremos o livro Comentários à Lei Aduaneira do professor Roosevelt Baldomir Sousa. O professor Roosevelt Baldomir Sousa foi auditor da Receita Federal, trabalhou na área aduaneira por muitos anos, até sua aposentadoria, ocupou cargos de destaque na aduana brasileira em São Paulo, em Brasília, depois acabou trabalhando também no CARF como julgador na área aduaneira, foi instrutor da ESAF, da Escola de Administração Fazendária, da Aduaneiras e da UNCTAD, e é referência para o direito aduaneiro brasileiro por ter sido o autor que mais publicou obras no século passado. Foram ao todo 6 obras, dependendo da contagem, 9 obras, porque a obra que a gente vai apresentar hoje, que é Comentários à Lei Aduaneira, ela resulta de uma elaboração anterior em 3 volumes, um deles em 92 e 2 deles em 1993, que também tinham o mesmo nome, Comentários à Lei Aduaneira, e que acabaram sendo compilados em um volume único em 1995. Ainda em 95, o professor Roosevelt publicou A Aduana e o Comércio Exterior, que é um livro de comentários de temas pontuais aduaneiros. Em 96, publicou O Valor Aduaneiro, ele retoma esse tema em 1998, quando publica O Controle do Valor Aduaneiro. Em 99, publica Temas Aduaneiros, que também é uma compilação de artigos sobre alguns temas importantes aduaneiros, vários deles permanecem importantes e atuais até hoje, né? Em 2000, o professor Roosevelt publica o Glossário de Aduana e Comércio Exterior. Todas essas obras publicadas pela editora Aduaneiras. A obra Comentários à Lei Aduaneira, ela concentra em discutir, em apresentar notas e até alguns comentários críticos em relação ao regulamento aduaneiro de 1985. Esse regulamento tem basicamente um esqueleto que foi preservado nos regulamentos aduaneiros seguintes. É um primeiro livro que trata de jurisdição e controle aduaneiro, seguido por um livro de matéria tributária, é claro que muito mais modesto do que o tema é tratado hoje, porque naquela época basicamente se tratava de imposto de importação, imposto de exportação e IPI. Com o passar do tempo foram agregados aí outros tributos a essa conversa, né? Como CID Combustíveis, contribuição para PIS/PASEP, COFINS importação. Da mesma forma os regimes. À época do regulamento aduaneiro de 85, nós tínhamos 6 regimes aduaneiros especiais e 5 regimes atípicos. Hoje, além de a gente não ter mais essa denominação atípico, né, ela mudou basicamente para uma outra categorização em 17 regimes aduaneiros especiais e 3 regimes aplicados em áreas especiais. Os principais regimes eles subsistem desde aquela época: admissão temporária, trânsito aduaneiro, entreposto aduaneiro, drawback. Então, grande parte do conteúdo da obra do professor Roosevelt, apesar de ser uma obra do século passado, ainda permanece aplicável a alguns dos artigos do regulamento aduaneiro atual, que é de 2009. Né? No livro de despacho, no livro de penalidades, também são apontados alguns temas que permanecem em debate hoje, a questão do perdimento e de algumas outras questões que são frequentemente contenciosas, classificação de mercadorias, né? Mas, para mim, um dos grandes méritos do professor Roosevelt, no qual ele foi pioneiríssimo no direito aduaneiro brasileiro, foi justamente nessa versão dos 3 livros em um, nessa compilação dos 3 comentários em um só, que aconteceu em 1995, ele agrega no comecinho um preâmbulo sobre distinções entre o direito aduaneiro e o direito fiscal, que é a expressão muitas vezes utilizada como sinônimo ao direito tributário. No livro do professor Roosevelt, ele fala expressamente, já no início do primeiro capítulo, que o direito aduaneiro não se insere no direito fiscal. Tá? Esse é um debate que é pioneiro e de vanguarda para aquela época e que ainda é
um debate muito presente nas discussões sobre o direito aduaneiro no Brasil. A obra é uma obra de referência, não só interna, muitos auditores da Receita usam no seu dia a dia e usaram no seu dia a dia o livro do professor Roosevelt de comentários à lei aduaneira, mas o conjunto da obra, né, toda essa produção aduaneira do professor Roosevelt no século passado, leva ele à categoria de um dos principais autores aduaneiros brasileiros que nós tivemos até hoje. E daí essa nossa escolha em homenagear aqui na data de hoje o professor Roosevelt Baldomir Souza. E dando continuidade à nossa conversa sobre o professor Roosevelt Baldomir Souza, autor de comentários à lei aduaneira, eu tenho hoje a satisfação de conversar aqui com Sônia Matter, que foi auditora da Receita Federal do Brasil, professora da Escola de Administração Fazendária durante muito tempo, ministrando aulas sobre vários temas, drawback, entre outros, e que é esposa do professor Roosevelt Baldomir Souza, e vai nos contar aqui alguns dados interessantes em relação ao autor Roosevelt Baldomir Souza e sua contribuição para o direito aduaneiro brasileiro. Seja bem-vinda, Sônia. Olá, Rosalvo, olá a todos. Eu não poderia declinar do seu convite, Rosalvo Trevisan, para mim fazer essa homenagem para o meu marido, Roosevelt Souza, que, aliás, eu quero agradecer a live que você fez sobre essa semana, sobre os comentários à lei aduaneira, que você divulgou com maestria, aliás. E eu já antevejo o total sucesso desse portal aduaneiro, para o nascente portal aduaneiro, dada a excelência do seu conteúdo. Obrigado, agradeço pelos elogios, pelas palavras acolhedoras, e já lanço a primeira pergunta a você, que é exatamente sobre esse legado que o professor Roosevelt deixa para o direito aduaneiro. Assim, qual você vê como um legado que o professor Roosevelt deixa ao direito aduaneiro? Eu começo dizendo que o Roosevelt era um aduaneiro nato. Ele, em 1961, que ele tinha 19 anos, ele passou no concurso para agente fiscal do imposto aduaneiro. Ele foi o mais jovem a já ter ingressado para o concurso no órgão. Na época, a alfândega ela tinha uma existência autônoma. Isso até 1968, quando ela foi absorvida pela Secretaria da Receita Federal, que então fundiu diversos órgãos de fiscalização. O Roosevelt sempre defendeu enfaticamente, como você sabe, já leu os livros dele, que a independência da aduana brasileira. Aliás, como ocorre na maioria dos países desenvolvidos. Ele dizia que tributos internos e tributos externos são duas realidades completamente diferentes. Na gestão, no propósito, nos objetivos, na política global, etc. Ele sempre defendeu a reestruturação da alfândega, sempre, como um órgão independente, para que ela fosse mais ou menos no modelo das nações desenvolvidas. Até porque as nações modernas, os estados modernos, não têm mais muito a ver com a sua fronteira política. Hoje em dia já ultrapassaram. E a aduana, ele gostaria que se adaptasse a todas essas necessidades modernas. Ele sempre foi um homem muito à frente do seu tempo. E, por isso, ele foi tratado um pouco com cautela pelas autoridades da Receita Federal. Não tenho receio em dizer isso, porque é verdade. Ele sempre foi contra a divisão do planeta em áreas ideológicas, ainda mais quando as fronteiras, como já falou, das nações modernas, não correspondem mais às suas fronteiras políticas. E, embora a gente estivesse no início do século XXI, ele já antevia a nova ordem econômica, assim, muito na frente. Ele sempre foi um homem à frente do seu tempo. E, assim, eu tenho a certeza que a legislação aduaneira evoluiu muito desde 2007, que foi o ano do falecimento dele. Mas, assim, eu também acho, e também acho que estou certa, que ainda há muito por fazer para atingir esse ideal da aduana que ele sempre pregou. Como eu também fui auditora fiscal do concurso de 1980,
Eu transitei por diversas áreas da Receita Federal. Tributação, fiscalização de imposto de renda. No final, foi na área aduaneira. E eu tenho uma certeza absoluta, que eu falo conhecimento de causa, e você também deve saber isso, porque você também é auditor, de que o fiscal de imposto de renda ele tem um status melhor na Receita do que o fiscal do imposto aduaneiro. E isso aconteceu, essa queda de status, aconteceu em sequência da absorção da aduana pela Receita Federal. Você me perguntou, Trevisan, qual o legado do Roosevelt? Eu fiz um resumo do resumo do resumo, mas quem quiser conhecer melhor a extensão da obra dele, ele tem 7 livros publicados, dos quais você falou muito bem na sua live de sábado, né? Eu gostaria de deixar aqui registrado uma coisa, que ele deixou inacabado um livro que se chama O Direito Aduaneiro Brasileiro. E esse livro permaneceu inacabado. E ele dedicou os últimos anos da vida dele na escrita desse livro. Ele sempre dizia que esse livro seria o canto do cisne dele. É muito bom ouvir a respeito do professor Roosevelt, que tanto contribuiu para o direito aduaneiro brasileiro e que ele tinha realmente esse posicionamento de vanguarda. Posso te assegurar que ainda hoje há quem resista a essa distinção entre alguns institutos aduaneiros e tributários, e que esse legado chegou a toda uma geração, né? Essa contribuição afetou toda uma geração, na qual eu reitero que eu me incluo, né? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a trajetória profissional, né? Os diálogos, as conversas, e até o que o professor Roosevelt fez depois, inclusive, da aposentadoria na Receita Federal. Bom, como eu já falei antes, ele começou muito jovem, aos 19 anos. E desde então, a alfândega sempre foi a dedicação por tempo integral dele, sempre. Mesmo depois da aposentadoria proporcional, quando ele passou, então, para a consultoria e ao ensino técnico do comércio exterior, sempre foi a dedicação em tempo integral. E isso, independente dele ter estado na Receita, depois que se aposentou ou não. Ele trabalhou inicialmente em Manaus, depois foi para Jaguarão, Rio Grande, Brasília, Curitiba e, finalmente, em São Paulo, onde ele se estabeleceu como consultor da área privada e professor técnico de Direito Aduaneiro. Ele exerceu algumas funções administrativas na Secretaria Federal em Brasília, ele foi secretário executivo da Coplan aqui em São Paulo. Ele se aposentou muito cedo, né? Assim como ele entrou cedo, ele também se aposentou cedo, porque ele se aposentou proporcional. Ele atuou no IBEA, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Aduaneiros, que reunia diversos estudiosos da área, faziam reuniões, estudavam o assunto. A maioria eram egressos da antiga alfândega. E ele criou um site na internet, depois que ele se aposentou, isso já bem depois, em 2003, que se chamava Aduana Online. Ele publicava artigos com os conteúdos dos estudos dele, derivado desses estudos que ele sempre, diuturnamente, fazia, respondia a questões que ele propunha, tinha notícias, e, aliás, naquela época, a internet não tinha as facilidades que tem hoje. Só para te dizer que a gente morava em São Sebastião e não pegava internet. Aí ele contratou uma internet por rádio, uma fortuna, para poder trabalhar em casa também, né? Eu fui sua parceira de trabalho desde minha aposentadoria, em 2001. E nossa filha, Gabriela, ela é inspirada pelo pai, ela está cursando Relações Internacionais. Enfim, ele teve uma vida profissional plena. É isso. Legal, é uma bela trajetória profissional na Receita e também fora dela depois, do professor Roosevelt. E, para terminar a nossa breve conversa sobre o professor Roosevelt, eu externo uma curiosidade sobre hobbies dele, o que ele gostava de fazer em atividades extra-aduaneiras. Quem ouviu a minha exposição sobre o professor Roosevelt falando dos 6 livros dele e agora ouviu a senhora falando de 7 livros, vai encontrar essa diferença de um livro aí e uma obra não aduaneira dele. Então, eu queria que a senhora falasse também dessa obra não aduaneira dele.
Ok. Para começar a falar dos hobbies do Roosevelt, eu quero dizer que os homens inteligentes sempre os têm, né? Todo homem inteligente tem alguns hobbies. Né? Ele colecionava itens náuticos, sempre aquela ligação com o mar, com a área aduaneira. A gente viajava bastante, ele era um companheiro de viagem incrível. Com a idade, ele descobriu um novo hobby, cozinhar. Cozinhava maravilhosamente. Ele comprava todo o livro, toda a revista de culinária que aparecia na frente. E ele mandou construir uma cozinha pessoal para ele. Ali tinha churrasqueira, tinha fogão a lenha, forno a lenha, toda a parafernália que você conseguia imaginar, que realmente virou o hobby dele. E ele era, assim, um poeta, realmente, ele era um poeta. Seu principal hobby era escrever contos incríveis. Ele criava um personagem e aí ele escrevia diversos contos sobre esse personagem, até que ele criava um novo personagem e aí ele continuava escrevendo. Eu vou mostrar aqui para vocês, Vento de Carrossel, que é o 7º livro que a gente falou, né? Ele foi publicado pela Livraria Internacional, é um livro autobiográfico que eu adoro e não canso de ler. Então, eu vou pedir permissão para vocês para ler a breve apresentação do livro na contracapa, aqui na orelha da contracapa, que vai falar muito mais sobre ele do que eu posso dizer. Não por acaso, o pano de fundo dos Ventos de Carrossel é a Praia do Cassino, cenário de sua meninice, onde o autor toma consciência de si mesmo e da vida. Na extensão quase infinita da praia, vislumbra os ventos em fúria, os redemoinhos nas areias, o mar revolto, o céu cor de chumbo e o desolado navio morto. Usando as imagens de sua infância para ilustrar seus conflitos, com linguagem por vezes crua, mas quase sempre poética, o livro consegue provocar um déjà-vu em todos seus leitores. Já adulto, retoma essas imagens e, de forma fascinante, as transforma num manancial de poesia, identificando cada reminiscência vivida com seus conflitos existenciais. A obra, em seu conjunto, é o testemunho vibrante de um homem na idade madura, trilhando a trajetória da busca de si mesmo. Desnudando-se aos poucos, o autor aprende a lidar com suas perdas, retira suas máscaras, depõe valores que acompanharam desde sempre, deixa para trás as convenções que o aprisionavam. Tem a coragem de olhar de frente os fantasmas que o assombram e ir, não sem dores, ao encontro do seu amor de outono. Esse é Roosevelt, meu marido, meu amor, meu tudo. Obrigada. Sônia, eu te agradeço não só pelo exemplar do livro de poesia que chegou a mim ainda hoje, mas também pela agradabilíssima conversa que a gente acabou de ter sobre esse profissional fantástico e pioneiro do direito aduaneiro brasileiro, que foi o professor Roosevelt Baldomir Souza. Obrigado, hein? Eu que agradeço e te desejo todo o sucesso no Portal Aduaneiro. Obrigado. Se você gostou do livro, gostou da nossa conversa de hoje, deixa aí o seu comentário, recomende para os amigos, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro no YouTube e acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram.